No final dos anos 40, no Brasil, uma editora recém-formada publicou um antigo livro. No primeiro ano, ela vendeu 77.381 exemplares do livro. No segundo ano, 168.670. O crescimento no número de exemplares vendidos continuou aumentando vertiginosamente, tanto que no final da década de 50 já haviam sido vendidos 1.374.748 exemplares. E a cada década, o número continuou crescendo ininterruptamente. Entre os anos 60 e 69 foram vendidos 2.691.824 exemplares. Entre os anos 70 a 79, 2.716.163. E de 80 a 89, 7.077.571. De 90 a 99, na última década, 19.194.670. E apenas nos 3 primeiros anos desta nova década, já foram vendidos mais de 12.380.000 exemplares. E desde que foi lançado por aquela editora, até o final de 2002, o total de exemplares vendidos já superava a casa de 45.500.000. Que livro é este que continua despertando um interesse tão grande? E por que as pessoas ainda querem tanto lê-lo? Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagem de esperança ao redor do mundo. O livro que todos os anos continua sendo o campeão de exemplares vendidos, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, incluindo o Canadá, é este aqui, a Bíblia Sagrada. Até o ano de 2002, ela já havia sido traduzida em 2.261 línguas diferentes. E ano após ano, o número de traduções em novas línguas continua a crescer, atingindo praticamente todas as pessoas da Terra, mesmo aquelas que moram nos lugares mais remotos do planeta. Mas quando surgiu a Bíblia? E quem teve a ideia de escrevê-la? Bem, aproximadamente no ano 1500 a.C., os israelitas estavam vivendo um momento especial. Após 4 séculos vivendo no Egito, quase todo o tempo escravizados, eles finalmente tinham sido libertados e estavam voltando para casa na Palestina. O processo de libertação não tinha sido fácil. O faraó egípcio não queria perder a mão de obra escrava e, portanto, não queria deixá-los partir de forma alguma. Deus precisou interferir e, através de atos sobrenaturais, ele libertou o povo de Israel. Foi durante esse período do êxodo do povo israelita do Egito para a Palestina que Deus deu a Moisés a seguinte ordem, que encontra-se no livro bíblico de Êxodo, Êxodo 17, verso 14. Disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué. E também em Êxodo, capítulo 24, verso 4, nós encontramos o texto que continua dizendo que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. A ideia, portanto, de escrever a Bíblia não foi uma ideia humana, que tenha nascido na mente do homem, mas ela foi uma ideia divina, nascida na mente de Deus. Atendendo ao pedido do Senhor, Moisés escreveu os primeiros 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e provavelmente também tenha escrito o livro de Jó. Após Moisés, cerca de 40 outros autores, de geração em geração, continuaram escrevendo o texto bíblico, até que o apóstolo João, no ano 96 ou 97 depois de Cristo, escreveu o Apocalipse, o último livro da Bíblia. Portanto, para que a Bíblia estivesse completa como a temos hoje, o seu período de composição levou aproximadamente 1.600 anos, desde o ano 1500 a.C. até o ano 96 ou 97 depois de Cristo. Deus escolheu Moisés para começar o processo de escrever a Bíblia. Mas como foram escolhidos os autores subsequentes? A própria Bíblia responde essa pergunta. Por favor, me acompanhe na leitura de 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. 2 Pedro 1, 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É verdade que a Bíblia foi escrita por homens, em linguagem humana, mas não foi qualquer pessoa que tenha sentido o desejo de acrescentar alguma coisa à Bíblia que simplesmente tenha escrito o que lhe veio à cabeça.
Os autores do texto bíblico foram escolhidos por Deus e escreveram a mensagem que receberam da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Ao longo de 1.600 anos, quando Deus achava conveniente, chamava alguém para acrescentar novos detalhes à mensagem que já existia. Em nenhum momento o texto bíblico se contradiz, porque apesar de ter sido escrito em épocas e por pessoas diferentes, o verdadeiro autor é o próprio Deus, como afirma 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É interessante observar que a palavra Bíblia, na verdade, não existe na Bíblia. No entanto, ela provém da palavra grega, biblos, que significa uma coleção de livros. Daí que temos em português a palavra biblioteca. A Bíblia, na verdade, é uma coleção de 66 livros. 39 deles foram escritos antes do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo e ficaram conhecidos como o Antigo Testamento. Outros 27 foram escritos após o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo e ficaram conhecidos como o Novo Testamento. Portanto, a Bíblia tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, o que juntos dá um total de 66 livros. Como observamos, a Bíblia foi uma ideia de Deus e Ele próprio escolheu cerca de 40 pessoas para compor o texto que agora temos em mãos. Mas com que finalidade Deus nos deu a Bíblia? Creio que ninguém imaginaria que Deus tomaria cuidado em preparar as Escrituras Sagradas ao longo de tanto tempo à toa, sem nenhum objetivo, não é verdade? Ele tinha sim um objetivo em mente quando nos legou a palavra escrita, a sua palavra escrita. O apóstolo Paulo compreendeu isto muito bem ao dizer aqui em Romanos 15, verso 4. Por favor, veja Romanos 15, verso 4. Aqui em Romanos 15, verso 4, encontramos o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aprendendo como Deus agiu na vida de outras pessoas, transformando situações que pareciam irremediavelmente perdidas, e, acima de tudo, conhecendo a forma correta de nos relacionarmos com o próprio Deus. Este é o objetivo das Escrituras Sagradas, nos conduzir ao nosso Deus, que é ao mesmo tempo nosso Criador e Salvador. Muitas pessoas que começam a ler a Bíblia logo desanimam e desistem, porque não conseguem compreendê-la. Será que existe um jeito fácil de estudá-la e compreendê-la? Existe sim. Mas antes de falar sobre uma forma atrativa de estudar a Bíblia, é bom lembrar que tudo o que está escrito na Bíblia é importante. Primeiro, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, como já vimos. Depois, porque o próprio Deus disse o seguinte a respeito de sua palavra. O texto está aqui, em Isaías, no capítulo 28, verso 10. Isaías 28, verso 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, um pouco aqui e um pouco ali. Isaías 28, verso 10. Este foi o método escolhido por Deus, colocar em cada página uma mensagem importante. Por isso, não podemos desprezar qualquer parte da Bíblia. Muitas pessoas se desanimam quando começam a ler a Bíblia, quando chegam a Êxodo, Levítico e Números. Se este tem sido o seu problema, ou se é a primeira vez que vai lê-la, eu sugiro que siga o seguinte programa. Comece por um livro simples, como o Evangelho de São Marcos. Um livro repleto de ação que pode ser lido em menos de 2 horas. Aproxime-se de Jesus. Prossiga lendo São Mateus, que repete a maioria dos acontecimentos que Marcos mencionou. Procure observar os sermões e discursos que Jesus pronunciou e as lições maravilhosas que eles contêm. Aprenda de Jesus. Depois, o Evangelho de São Lucas. Note o cuidado que ele teve de anotar datas de acontecimentos importantes. Seu Evangelho tem muito de espírito humanitário, como nas parábolas do bom samaritano, o filho pródigo, o rico e Lázaro. Sinta o amor de Jesus pelos que sofrem. O Evangelho de João talvez seja o mais lindo dos evangelhos. Mostra a união da divindade com a humanidade. O passo seguinte é procurar as histórias na Bíblia. O livro de Atos, contando os primórdios da igreja. Há centenas de histórias, especialmente no Velho Testamento. Outro meio de estudar a Bíblia é descobrir nela as doutrinas e ensinos, num estudo por tópicos ou assuntos. Oração, fé, obediência, graça, recompensa e tantos outros. Para este estudo é necessária a ajuda de uma boa concordância bíblica. Ainda muitos tópicos maravilhosos como profecias, milagres,
fatos científicos, coisas que nunca se esgotam. Não tenha pressa. Sublinhe os versos que mais o impressionam. Nunca abra o livro sagrado sem pedir a presença de seu autor para conduzir seus pensamentos e iluminá-los. Ao estudar a Bíblia, percebemos que sua mensagem vai sendo direcionada para uma pessoa, que é o personagem principal de suas páginas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Da primeira à última página, Ele está lá, procurando nos alcançar com sua mensagem de esperança. O próprio Senhor Jesus afirmou aqui em João 5,39. Por favor, veja João 5, verso 39. Diz o seguinte: examinai as Escrituras, são elas que testificam de mim. João 5, verso 39. Minha esposa um dia estava voltando para casa quando, distraída, pisou em falso e perdeu o equilíbrio e caiu. Ela tentou colocar-se de pé novamente, mas já não conseguia pisar firme com o pé direito sem sentir muitas dores. Ela chegou em casa saltitando com o pé esquerdo. Imediatamente a levei à emergência do hospital mais próximo. O médico que a atendeu nem sequer olhou o pé dolorido, que agora já estava inchado. Ele simplesmente receitou um analgésico e anti-inflamatório e mandou voltar para casa. Aquilo não nos contentou e procuramos um segundo médico. Este foi mais cuidadoso, examinou o pé e pediu exames de raio-x. Com este procedimento foi fácil identificar a origem da dor. Minha esposa estava com 2 pequenas fraturas no pé. Jesus disse que uma leitura rápida e superficial não seria suficiente. Precisamos, como um bom médico, examiná-la com atenção. Uma outra dúvida que às vezes surge é a respeito da autenticidade do texto bíblico que agora temos. Algumas pessoas se perguntam se o texto bíblico que agora temos não foi alterado ao longo do tempo, ao passar de mão em mão. Esta é uma pergunta justa. Afinal, como podemos ter certeza que aquilo que os profetas e apóstolos escreveram há tanto tempo ainda permanece inalterado sem nenhum acréscimo? Bem, existem algumas formas de comprovar a integridade das Escrituras Sagradas. A primeira delas é o que Jesus falou a respeito da Bíblia. No livro de João, aqui no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, encontramos o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O principal guardião da integridade do texto bíblico é o próprio Deus. Se ele permitisse a adulteração de sua palavra, ela não poderia continuar sendo a verdade. Fora o testemunho do Senhor Jesus, que já seria suficiente para acreditarmos na autenticidade das Escrituras Sagradas, ainda temos o testemunho da arqueologia, por exemplo. Até hoje já foram encontrados centenas de manuscritos contendo o texto bíblico, ora completo, ora em fragmentos. E essas descobertas comprovam a tradução moderna que temos hoje em mãos, reflete claramente o que os escritores bíblicos escreveram. Temos também o testemunho da história. Por exemplo, o profeta Daniel escreveu o livro que leva o seu nome entre os anos de 605 a 535 a.C., aproximadamente. No capítulo 2, ele descreve a sucessão dos reinos mundiais até a divisão da Europa em pequenas nações. Quando ele escreveu, o Império Babilônico estava no seu apogeu, sem nenhum rival à altura. Mas Daniel escreveu que Babilônia encontraria o seu fim e seria substituída pelo Império Medo-Persa. Estes seriam substituídos pelos gregos, que depois seriam substituídos pelo Império Romano. No entanto, após o Império Romano, Daniel diz que não haveria mais um 5º Império Mundial, mas uma fragmentação da Europa em 10 partes, exatamente como sucedeu. Como Daniel poderia conhecer todas essas informações com séculos de antecedência? Existe apenas uma resposta. A Bíblia não é um projeto humano, mas uma obra divina, provinda de um Deus que conhece o futuro desde o princípio. Por último, ainda temos o testemunho de vidas transformadas. Não existe qualquer pessoa que tenha alterado o rumo de sua vida com a adoção de valores morais mais elevados, com a transformação do caráter e viva uma vida com esperança, simplesmente por ler a obra de Eça de Queiroz, por exemplo, ou com as poesias de Manuel Bandeira, ou de qualquer outro autor de qualquer língua. Mas existem milhões que agora e no passado, que tiveram o rumo de sua existência alterado pela leitura da Bíblia. As Escrituras Sagradas é o único livro que pode afetar a vida de uma pessoa a ponto de transformá-la para melhor. Jesus ainda disse a respeito da Bíblia, em João 8, verso 32. João 8, 32, lemos o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, verso 32. Nos dias do grande Império Britânico,
começou a circular em Londres que vários nativos das ilhas do sul do Pacífico tinham se levantado contra o domínio inglês, já tendo ocorrido a morte de 2 funcionários da coroa britânica. Uma comissão de investigação foi formada e enviada ao arquipélago das Ilhas Salomão. Viajando por várias ilhas, eles foram até as Ilhas Salomão Ocidental. E Catarragoso, chefe local, foi chamado para falar em nome dos chefes daquelas ilhas. O líder da comissão real, tentando descobrir o que os nativos pensavam, fez a Catarragoso 3 perguntas. Primeira, eram os nativos mais felizes em seu primitivo estado, isto é, antes da chegada do homem branco, do que eram agora? Segunda, tinha alguém dos nativos que gostaria de voltar aos costumes pagãos? E terceira, desejavam eles que o país ficasse inteiramente em seu poder, sendo retirados os estrangeiros? Catarragoso começou sua resposta fazendo uma descrição das condições anteriores de seu povo. Ele contou que o povo vivia em constante tensão, com medo, já que eles eram canibais, caçadores de cabeças e viviam sempre na expectativa de uma vingança. Em vista disso, não tinham qualquer lugar fixo de habitação, morando bem próximo de suas plantações. Além disso, seus ritos religiosos pagãos exigiam o sacrifício de vidas humanas. Havia doenças e centenas de seus filhos morriam antes de 1 ano de idade. Não, Senhor, disse ele, nós não éramos felizes naqueles dias. Depois descreveu as mudanças que tinham ocorrido com a vinda do homem branco. Muitos desses brancos estrangeiros eram escravagistas e prenderam muitos de seu povo e os levou para trabalhar em outras plantações distantes, e ninguém nunca mais os viu. Os que ficavam, naturalmente, procuravam vingar-se, e muitas tripulações foram trucidadas e os navios postos a pique naquelas águas que cercavam as ilhas. Foi uma época bem sombria aquela na história do sul do Pacífico. Então vieram os missionários e Catarragoso expressou da seguinte maneira sobre esse novo contato com o homem branco. Vocês chegaram com seus canhões e nós os enfrentamos com as nossas lanças. E havia falta de confiança de lado a lado, até que finalmente... Então, apanhando a Bíblia à vista de todos os presentes, disse, Senhor, foi a vinda deste livro que operou a verdadeira mudança na vida de meu povo. A história desse livro tem sido uma inspiração para nós. Temos procurado seguir o exemplo do homem deste livro. E hoje, Senhor, não nos encontramos como inimigos, mas como amigos. Enquanto falavam, numa ilha próxima, as moças e crianças estavam cantando e pareceu agradável a todos os presentes ouvir aquele cântico e observar a confiança com que viviam em muita confiança. Olhai, disse Catarragoso, aqueles rapazes e meninas não estão atemorizados hoje. Vivem em casas limpas e em aldeias bem estabelecidas, têm igrejas e escolas e não há o temor de vingança. Aqueles dias já passaram. Ele ainda continuou dizendo, não, Senhor, não há um único homem em todo o meu território que deseje voltar aos dias passados, mas foi a história deste livro que nos tirou as lanças e espingardas, tornando-nos homens e mulheres transformados. Por causa disso, não temos nenhum desejo de voltar aos costumes e condições de antes. Se a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, tem o poder de mudar pessoas como os nativos do sul do Pacífico, então ela também tem o poder de mudar a sua vida. Talvez exatamente agora você esteja vivendo o desejo de mudar algo em sua vida, de dar a ela um significado mais profundo. Por que então você não começa por examinar a Bíblia Sagrada? Deus tem uma mensagem ali que fará uma diferença em sua vida. Se você não tem em casa uma Bíblia, ligue para nós, lhe enviaremos uma de presente. E se você quiser, também enviaremos uma pessoa de nosso programa para estudá-la e para ajudá-lo nos primeiros passos de estudo da Bíblia. Deus tem em sua palavra uma mensagem especial para você que mudará a sua vida para melhor. Experimente. Quando dele eu preciso.
consolando o coração com alegria. Meu Jesus é tão fiel e ao meu lado ficará. Ele me concederá vida nova. Eu preciso. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Através dela, nós podemos descobrir qual é a Tua vontade para a nossa vida, ao mesmo tempo que também podemos encontrar um significado para a vida neste planeta. Por favor, nos ajude a compreendê-la e colocá-la em prática em nossa vida. É o que sinceramente nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você gosta de cantar? Já percebeu quanto a boa música pode lhe ajudar em todos os momentos? A família canta,
o CD que você esperava e, tenho certeza, muito apreciará. Ouça a boa música, cante junto e você sentirá a vibração de um coração feliz. Isto é para você. Peça-o agora. Para você solicitar a sua oferta de hoje, basta chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. Chame agora mesmo 416-259-8608. Lembre que a oferta é gratuita. A operadora necessita de seu nome, endereço, número de telefone, juntamente com o nome da oferta que você deseja. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Você receberá em sua casa gratuitamente a oferta solicitada, sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Escreva para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Chegou o momento de dizer até logo, mas lembre-se, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.